E o Sport perdeu seu sexto jogo na temporada, tá? Sexto jogo na temporada. Se a gente for olhar direitinho, estamos a 7 meses de temporada, 4 torneios, 6 derrotas, né? 3 delas já no Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma, CRB e hoje Atlético Goianiense. O Sport que foi irreconhecível no jogo de hoje. Cara, eu não sei qual foi o pior jogo do Sport. Se contra o CRB, há 2 jogos atrás, ou hoje, tá? Contra o CRB, o Sport em Maceió perdeu por 2-0 e hoje perdeu por 3-1. Todos os 4 gols do jogo de hoje feitos no primeiro tempo, que foi um jogo bem melhor do que o segundo tempo. Foi horrível, não só do Sport, como do Atlético Goianiense também. E essa escalação que vocês estão vendo aí, nesse momento, foi a pré-escalação que o Globo Esporte deu como possível time titular iniciando o jogo de hoje, já que o Sport de hoje também estava um pouco desfalcado, né? E aí vocês podem ver o Renan no gol, o Rafael Thierry e o Sabino na zaga, o Igor Cariús e o Eduardo nas duas pontas. Aí no meio tem Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Juan Xavier e no setor de ataque, nas pontas, Edinho e Luciano Juba e Wagner Love no meio. Essa era a escalação de hoje mesmo. Essa era a escalação de hoje, tá? Tanto é que o Anderson Moreira praticamente repetiu esse time, porque deveria ter entrado com esse time, tá? Só que a diferença foi que ele colocou o Lucas André no lugar do Juan Xavier. Juan Xavier que estaria substituindo o Jorginho, que não pôde jogar hoje, machucado. Depois o Alan Ruiz, que acabou entrando no segundo tempo, chegou há pouco tempo, né? Então seria normal o Juan Xavier ocupar o lugar que seria do Alan Ruiz, tanto é que o Alan Ruiz entrou no segundo tempo no lugar do Lucas André. O Anderson Moreira também não quis colocar o Juan Xavier depois, né? No intervalo. E, cara, o Anderson, eu vou ser sincero para vocês o seguinte, a torcida do Bahia não gosta do Anderson Moreira. Eu, particularmente, acho o trabalho do Anderson Moreira bom no Sport, tá? Afinal de contas, um time que perde apenas 6 vezes em 7 meses, tem que dar o crédito ao treinador. Mesmo com a derrota de hoje, o Sport não sai do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e agora vai ter a chance de jogar na Ilha do Retiro e buscar se reabilitar. O Sport realmente precisa vencer. Eu já vou chegar na tabela de classificação, tá? Mas aí, ó, essa aqui, assim... Essa escalação que vocês estão vendo aí, o Juan Xavier era para ter jogado e o Anderson Moreira sacou o Juan Xavier, que fez uma boa partida contra o Mirassol, tá? No empate contra o Mirassol, fez uma boa partida o menino, e colocou o Lucas André, um rapaz da base, que praticamente não jogou esse ano, jogou aí 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 partidas, eu nem lembro se foi na Copa do Nordeste, Pernambucano, praticamente não jogou, cara. E aí o menino fez um péssimo primeiro tempo, o Sport praticamente jogou com um jogador a menos, né? Tanto que no intervalo sacou o guri e colocou o Alan Ruiz, nosso recém-chegado reforço vindo do futebol português, né? Então, Anderson Moreira tem não só um pouco de culpa no resultado de hoje, porque além de ter iniciado com esse probleminha aí, digamos, né? No decorrer do jogo também fez as substituições que não agradaram a torcida, tá? Então, Anderson Moreira tem um pouquinho de culpa na derrota de hoje. E também aqui para nós, o Anderson Moreira tem um pouquinho de culpa nos resultados contra o CRB e contra o Mirassol, né? São 3 jogos seguidos que o Sport não sabe o que é uma vitória e somou apenas 1 ponto nesta Série B do Campeonato Brasileiro. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, mas já chegou a hora de ligar o alerta. Vamos falar mais sobre Atlético Goianiense 3, Sport 1 neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. No intervalo de Atlético 3 Sport 1, dá uma olhada nessa tuitada do jornalista Fred Figueroa. A sorte do Sport é que o time ruiu no meio da janela de transferência. Não é coincidência que Mirassol, Atlético e CRB tenham jogado acima da média contra o Sport. O time perdeu intensidade, não marca, não compete. E já não cria mais. O azar é que é incapaz de se reforçar.
Essa é uma crítica direta aí do jornalista de que o Sport não está sendo capaz de se reforçar nessa janela de transferência, né? Até o momento chegaram 2 jogadores, né? Que é o Alan Ruiz, que ainda não teve tempo de mostrar nada, é o Peglo, que está com um probleminha aí que o Sport está tentando resolver, apesar que o jogador já está regularizado, né? E também, muito possivelmente, vai vir mais um jogador vindo do futebol português de uma equipe de segunda divisão, que é a Oliveirense, tá? Enfim, o Sport está se reforçando aí com 3 jogadores que a torcida não esperava que chegaria, né? O Alan Ruiz talvez já foi ventilado aí há um mês atrás, mas esse jogador que está vindo aí do Oliveirense, Michel alguma coisa, realmente é uma oportunidade de mercado e é um jogador que a torcida está olhando com os olhos meio virados, né? Claro, é interessante esperar o rapaz começar a jogar bola, né? Mas para quem estava esperando Diego Souza, Já, o Poveda, o Júnior Urso e jogadores mais tarimbados e ter que aguentar aí com Michel, não sei das onde, do Oliveirense, Alan Ruiz e Peglo, realmente a torcida fica meio desconfiada, né? Apesar de que o Alan Ruiz, eu acho que esse é um jogador que a torcida ainda diz assim, não, é um reforço, mas os demais, Peglo e o menino lá do Oliveirense, vem como uma aposta, né, galera? E o Sport vem caindo de rendimento, pô. Já são 3 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro que o Sport não vence. A sorte é que o Sport ainda tinha uma gordurinha e o Sport, entre os times que estão no G4, ainda estão melhores do que os que vêm atrás, não é? A tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento é o seguinte: o Vila Nova está em primeiro com 34 pontos, ainda vai jogar. O Criciúma já jogou igual o Sport, 34 pontos. O Sport jogou e perdeu, 32. O Novo Horizontino, 30, o Vitória, 28, Mirassol, 26. Aqui essa tabela não está atualizada, porque aqui aparece aqui, já está atualizada assim. Vila Nova, Vitória, 28, Mirassol, 26, Guarani, 26 e o Atlético Goianiense está na 8ª colocação com 26 pontos. O Atlético Goianiense que antes do jogo estava na 11ª colocação, venceu o Sport, foi para a 8ª colocação, né? E aí o Juventude vem em 9º com 25 e o Ceará vem em 10º com 24 pontos, tá, galera? O Sport ainda não sai do G4 neste momento, tá? O que pode acontecer com o Sport é o Novo Horizontino vencer o Vitória e o Novo Horizontino passar para a 3ª colocação no campeonato e o Vitória cair para a 4ª colocação. Ou se o Vitória vencer o Novo Horizontino, que é um resultado que pode acontecer também, já que o jogo vai ser no Barradão, o Vitória vai ficar com 1 ponto atrás do Sport, só que o Vitória vai ocupar a 4ª colocação e o Novo Horizontino sai do G4, vai para a 5ª colocação, tá? Então, resumindo, resultado de empate entre Vitória e Novo Horizontino ou resultado de vitória contra o Novo Horizontino, o Sport se favorece e continua na 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Se por acaso o Novo Horizontino vencer o Vitória, aí sim o Sport cai para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Porém, o Vila Nova vai jogar com o Londrina neste sábado. O jogo é sábado, às 17 horas, no Estádio do Café. É torcer para que o Londrina, que está na zona de rebaixamento, ganhe do Vila Nova. Porque aí o Vila Nova fica com 34 pontos, o Criciúma 34 e o Sport 32. Ou seja, ninguém se moveu, ninguém foi para lado algum. Continuamos como estávamos, né? E aí o Sport torcer para um outro desastre do Criciúma e do Vila Nova e tentar vencer o Vitória na Ilha do Retiro no próximo jogo, para que o Sport assuma a liderança do campeonato. Faltam ainda 3 jogos, 3 ou 2, né? Já não lembro, para terminar. Peraí, deixa eu ver aqui. Falta a 18ª rodada, tem Sport e Vitória. E depois a 19ª, faltam 2 jogos. Tem Sampaio Corrêa e Sport, tá? Então faltam 2 jogos para terminar este primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vitória vai enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. E depois o Sport vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão. No Castelão, campo do Sampaio, tá? Não é o campo do Fortaleza do Ceará, não. Tá, hein, galera? Enfim. Então, é torcer. Agora, se o Vila Nova vencer o Londrina, que pode acontecer também, aí o Vila Nova dispara, né? Vai a 37 pontos e coloca 3 pontos na frente do Curitiba e 5 pontos na frente do Sport. Enfim, péssima partida do Sport, do elenco em geral, péssima, tá? Anderson Moreira, você também colaborou para este péssimo resultado e só por uma questão de curiosidade, neste ano, 2023, hoje é dia 14/7, que é o dia do jogo, o dia
que eu estou gravando esse pós-jogo, né? O Sport apenas levou 3 gols em 3 jogos. Por coincidência, perdeu os 3 jogos, aliás, perdeu 2 jogos, empatou 1, e os 3 jogos foram fora de casa, tá? Foi Ceará 3, Sport 2. Primeiro jogo do confronto Ceará-Sport na Copa do Nordeste, lá na fase de grupos, o Ceará ganhou por 3-2. Depois, primeiro jogo do Sport na Copa do Brasil com Curitiba, 3-3 lá no Couto Pereira. E hoje, 3-1 para o Atlético Goianiense. O Sport sofreu 9 gols nesses 3 jogos e marcou 6 gols. Um jogo pela Copa do Nordeste, outro pela Copa do Brasil e outro pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Sport que ainda vai perder mais jogos nessa Série B, tá? Eu, em alguns vídeos atrás, cheguei a dizer que acho que o Sport perde no máximo 10 jogos neste ano de 2023. E ainda vou continuar com esta opinião, tá? Quando eu falei isso, o Sport tinha perdido apenas 4 jogos, tá? 4 jogos. Aí o Sport perdeu do CRB e perdeu agora do Atlético, então o Sport já perdeu 6 jogos. Eu ainda acho que o Sport não perde mais do que 4 jogos até o final desse campeonato. O Sport, se muito, vai perder 4 jogos. Eu não acho que vai perder 5, 6 ou 7 jogos, mas realmente eu não acho, tá, galera? O Sport, em algum momento, vai ter que se recuperar, vai ter que voltar a jogar com sua formação titular. Jorginho vai voltar, Fabinho vai voltar, a galera vai voltar. Em algum momento, o Sport vai voltar a jogar bola. O Wagner Love, que passou 3 jogos fora, já são 2 jogos jogando, e ele veio um pouco abaixo. Hoje, veio um pouco abaixo da média, tá? Contra o Mirassol ele ainda tentou, mas hoje veio um pouco abaixo. Enfim, faz parte também. O Sport não é para se... Assim... Não é o fim do mundo, mas já tem que ligar o alerta, porque eu, como torcedor do Sport, galera, sou sincero, e aqui não tem soberba nem nada não. Eu ficaria muito frustrado se o Sport subir sem ser campeão dessa Série B, tá? Claro que ficaria feliz por voltar à primeira divisão, pelo acesso, significa que o Sport ficou entre os 4 melhores, mas eu ficaria meio desapontado se o Sport não voltar como campeão da Série B, tá? Enfim, vamos aguardar, mas eu continuo aqui... Continuo dizendo, para mim o Sport não vai perder mais do que 4 jogos de hoje até o final do campeonato. Vamos ver, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!